que nós homens somos, na verdade, muito práticos e pensamos sempre na ação, em agir, em resolver. E esse capítulo de Provérbios me traz uma lição de uma perspectiva da vida a partir dos céus, que é inversamente proporcional à perspectiva se nós olharmos a partir da terra, até que o nosso coração, guarde essa palavra, coração, esteja alinhado com Deus. Isso é que Paulo vai dizer assim, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não é novo, isso vem do Éden, quando algo externo, uma árvore que não poderia ser tocada por ordem de Deus, corrompeu o interior do homem, o seu coração foi ludibriado com o desejo de ser igual a Deus. A palavra era, se comer, morre. O diabo disse, não morre, vai ser igual a Deus. E o coração se encheu, então, de vaidade, Adão cedeu o desejo e comeu. Se eu puder dar um tema a esse capítulo 23 de Provérbios, eu chamaria o tema da mensagem de hoje de coração valente. Porque Deus está procurando homens que tenham esse coração valente. Eu trago uma palavra do céu para você e para mim hoje, nessa manhã, a fim de que eu e você possamos desenvolver um coração valente da perspectiva dos céus. Não um coração pronto para agir, mas para sentir antes de agir. Um homem que seja valente para dizer não aos desejos e apetites do mundo, e corajoso o suficiente para dizer sim para Deus. Ou, como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. E se você perceber, ainda hoje, homens não caem de repente, eles se afastam primeiro no coração. Nenhuma família se destrói em um dia, nenhum vício começa grande, nenhum homem acorda querendo fracassar, tudo começa com o desejo do coração. Nenhum adultério começa na cama. Jesus disse isso, se você pensa, você já adulterou. Nenhum vício começa com o primeiro copo. Nenhuma ruína começa com o dinheiro. Tudo começa no coração. E Provérbios 23, se você olhar bem, é um pai conversando com o filho, ou Deus chamando homens à maturidade. No centro do capítulo, lá no versículo 26, que é o centro da nossa mensagem de hoje, coração valente, Deus diz assim, filho, dá-me o teu coração. Os homens são fortes, mas Deus não pede a força. Os homens são, às vezes, mensurados pela performance, resultado, mas Deus não pede performance, ele pede o coração. Porque quando o coração se perde, o homem se perde por inteiro. E aí Provérbios 4, 23 vai dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele é que procedem as saídas da vida. Às vezes, homens têm dificuldade em demonstrar seus sentimentos, porque pensam que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza. Mas nesse texto, Deus está dizendo exatamente isso. Filho, eu quero o seu coração. Eu sei quem você é. Eu preciso que você tenha um coração valente. E um coração valente, ele é vulnerável a Deus. Ele é aberto a Deus. Se eu pudesse resumir esses 36 versículos, capítulo 23, eu diria para você que o coração valente, ele é governado pelas motivações certas. Eu faço esse resumo do verso 1 ao verso 8. E as motivações certas para homens, elas estão em Deus. Aqui está um princípio poderoso. O que governa os teus pensamentos, governa a sua identidade. E quem governa a sua identidade, governa as suas atitudes. E toda atitude é governada pelo coração. Um coração valente não é apenas aquele que faz o que é certo, mas é aquele que faz o que é certo pelos motivos certos, pelos propósitos certos.
Não há problema você se assentar para comer com o governador, como diz o verso primeiro. Só que você precisa entender as intenções do seu coração. Qual é a motivação de você sentar-se com os poderosos? Qual é a motivação de você estar diante de pessoas que são influentes? Aqui o texto não fala necessariamente sobre a comida, mesmo ele dizendo para você observar com atenção tudo que se põe diante de você. Não é sobre comida, mas sobre alianças, sobre as intenções do coração. Quando você se assentar para uma refeição com autoridade, como um portentoso, como diz o texto original, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca na sua própria garganta. Esse é um versículo que fala assim, ó, cuidado com as suas atitudes. E quando eu estava lendo esse texto, a primeira coisa que vem à mente, talvez ressalte para você sobre Daniel, que foi obrigado a sentar na mesa do rei, mas ele não se deixou contaminar pelos manjares do rei. Por isso que eu digo para você que um coração valente ele é governado pela motivação certa. Daniel tinha um motivo para estar ali, e ele cumpriu esse propósito durante 4 reinados, durante 4 impérios. Cuidado com a motivação das alianças, cuidado com o desejo de crescer. Não seja uma cobiça para ser igual ao outro. Lembra que o sistema de comparação se iniciou no céu com Lúcifer, quando ele introjetou no coração do homem. Nem toda promoção é uma bênção, nem toda oportunidade é propósito, nem todo convite é uma direção de Deus. Homens maduros que possuem um coração valente não negociam o seu caráter para ter crescimento. Não cobiçam influência maliciosa, como diz o texto, não cobiçam riquezas ilícitas, não cobiçam manjares, né, dos ambientes da maldade. O texto diz isso, não cobices as iguarias porque são comidas enganosas. Não fatigues para enriquecer, não te apliques nisso a sua sabedoria. Porventura fixará os olhos naquilo que não é nada. Um homem de coração valente, ele não se dobra diante dos homens ou diante das circunstâncias para crescer. Ele entrega o seu coração a Deus, porque Deus que faz crescer. Se você lembrar de José, na terra do Egito, um dos nomes que ele deu ao seu filho foi Efraim, porque ele dizia: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Portanto, cuidado, coração valente na perspectiva dos céus e de Deus. Ele não se entrega a essas alianças humanas, né, mas ele tem a motivação certa. Em segundo lugar, o coração valente ele está alinhado à disciplina de Deus, verso 12 ao verso 14, quando ele diz: aplica o teu coração à disciplina. A ciência mostra que homens sem limites claros, eles desenvolvem impulsividade. O homem que não tem limites bem estabelecidos, ele desenvolve uma dificuldade emocional, uma baixa tolerância à frustração que faz com que ele fique prostrado, parado, procrastinando o que tem que ser feito. Homens que evitam a correção permanecem imaturos, são meninos emocionalmente. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus corrige, ele instrui a quem ele ama. A disciplina na Bíblia sempre vai estar ligada à instrução, não necessariamente à violência da vara. Disciplina não é rejeição, é investimento. Pai corrige a quem ama. O líder, ele confronta quem ele protege. O amigo adverte a quem ele salva. Homem forte não é o que nunca erra, mas é o que aceita ser corrigido. E homens, às vezes, têm dificuldade de ser corrigido. Mas a Bíblia vai me dizer lá em Provérbios capítulo 8, verso 9, 8 e 9, que não repreendas o escarnecedor, e ele vai te odiar. Mas repreende o sábio, ele vai te amar. Dá instrução ao sábio, e ele te tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em conhecimento. E se você desenvolver um coração valente da perspectiva divina, você vai admitir os seus erros, as suas fraquezas e vai submeter, vai entregar o seu coração a Deus para que ele possa instruir, disciplinar, porque ele vai
fazer com que você seja grande a partir de um coração ensinável. Aquele que confessa os seus erros e deixa alcança a misericórdia. Contrário senso, quem não se arrepende, não confessa, ou seja, não tem esse coração maleável para se arrepender, não aceita a disciplina do Senhor para voltar ao local certo, à atitude certa, antes insiste em seguir um caminho do erro, está indo na direção contrária à direção dos céus. Homens que foram ensinados a ser duros demais com os outros, também são inflexíveis consigo mesmo e acabam deixando de herdar herança e bênção dos céus. Por isso, nessa manhã, que eu estou falando para homens que são sensíveis à palavra de Deus, que têm um coração valente para se dobrar diante de Deus, não importa qual seja o tamanho ou a perspectiva de um erro. Pegue isso que está no desejo do coração e que você não consegue controlar, entregue nas mãos de Deus, que vai te dar um novo caminho e uma nova perspectiva. Um homem de coração valente controla seus desejos pelo Espírito Santo de Deus. Eu trago isso do verso 17 ao verso 21. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Olha que lindo a palavra de Deus me ensinando, e a você também, que quem tem um coração valente controla os desejos do seu coração pelo Espírito de Deus. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema e tenha um coração sempre dirigido pelo Espírito Santo. Se você agir assim, haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. A inveja nasce da comparação. Lá no Salmo 73 de Asaf, você vai ver isso. Ele invejou os pecadores e quase que ele desviou o caminho de Deus. A comparação constante gera ansiedade e sensação de insuficiência. Redes sociais amplificam isso no dia de hoje, comparação financeira, comparação física, até comparação ministerial, quando as pessoas estão se ufanando do ministério que possuem e do conhecimento que possuem. Isso leva muitos homens a buscarem compensações, quando eu comparo e me vejo diminuído em relação ao outro. Indubitavelmente vai entregar o seu coração às compensações do álcool, da pornografia, do sexo compulsivo, do consumo excessivo, do trabalho compulsivo, às vezes, que o vício é uma tentativa de anestesiar o vazio emocional que ele tem. E o texto fala contra a embriaguez e contra a glutonaria. Ele fala sobre isso, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapo. Ouça o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe. São símbolos do excesso. Não quer dizer necessariamente só sobre embriaguez, sobre bebida e sobre comida, mas fala muito sobre aquilo que polui a nossa mente e o nosso coração. Homens perdem famílias não por falta de amor, mas por falta de domínio próprio. Domínio próprio é fruto do espírito, não da força humana. E todo homem que não consegue dar ao Espírito o seu coração, o governo do seu coração, para que ele controle os seus desejos, vai acabar cedendo à tentação. Homens que têm resistência à voz do Espírito é porque ainda não entregaram totalmente o seu coração nas mãos de Deus. Eu sei que para alguns homens que foram criados para liderar, para pôr as suas vontades, para serem o principal cabeça, às vezes tem difícil de ser maleável no seu coração. Mas eu quero te dizer nessa manhã, querido, que a maior glória de um homem é pegar o seu coração, o seu sentimento, a sua vida e entregar nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor pode me tornar capaz, porque é Ele que está acima de nós.
A melhor forma de controlar os desejos é admitindo que não consegue lidar com eles e precisa da ajuda de Deus. É por isso que Deus colocou limites lá no Jardim do Éden. E eu vou te dizer que quem pula a cerca desses limites de Deus é porque não entendeu que os limites de Deus é uma proteção para que você possa viver bem, viver mais e viver melhor. Quem quer satisfazer o desejo da carne acaba mal. Por isso que aquele que tem um coração valente, ele entrega os teus desejos ao controle do Espírito de Deus. Ainda, um homem de coração valente é aquele que se entrega à pureza. Tá? Do verso 26 ao verso 28, você pode ler isso. Meu filho, dá-me o teu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida um poço estreito. E ele vai dizendo de quem são os ais e as brigas e os ferimentos desnecessários, são de quem são os olhos vermelhos. Ele vai falando sobre esse desejo, mas aquele que tem um coração valente, ele se entrega à pureza. E eu quero trazer um tema aqui que eu tenho tratado muito no consultório com um psicólogo, sobre pornografia. Por quê? Porque a pornografia é algo que você faz na solidão da vida, sozinho. Dificilmente alguém vai admitir isso, mas sempre está voltando lá na sua tela, buscando satisfazer um desejo que está dentro. Por quê? Porque seu coração não está inteiro diante de Deus. Pornografia e infidelidade ativam circuitos de recompensa de dopamina no cérebro que criam uma dependência. Quanto mais você faz, mais você quer. A infidelidade da mesma forma. E eu estou falando para homens aqui que a proteção para homens que querem entregar o seu coração a Deus e tornar um coração valente é seguir uma pureza de coração, porque os limpos de coração, eles verão a Deus, não só na eternidade, mas verão Deus agir na sua vida. Um homem que de coração puro vê Deus agir na sua família, um homem de coração puro vê Deus agir na sua empresa, um homem de coração puro vê Deus agir nas suas relações. É isso que eu entendo da Bíblia. O cérebro masculino é altamente estimulado pelo visual. E a exposição repetida reduz a sensibilidade, o desejo do mundo reduz a sensibilidade emocional. Quanto mais eu coloco os meus olhos em Deus, menos eu coloco os olhos em mim mesmo e nos meus desejos. E a queda de muitos começou com um olhar tolerado, com uma conversa secreta, com uma fantasia cultivada. É por isso que Deus pede nessa manhã para mim e para você: filho, dá-me o teu coração por inteiro. Deus pede o coração porque ele sabe que se ele tiver o coração, ele terá os olhos. Se ele tiver o coração, ele vai ter a mente. Se ele tiver o coração, ele vai ter as atitudes. Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E antes de orar por você, eu quero dizer que um homem de coração valente é um homem sóbrio, equilibrado. Verso 29 ao verso 35. O texto descreve um homem que é dominado pelo vinho. Ele tem uma ilusão momentânea, ele tem uma dor posterior, ele perde a lucidez, ele tem uma dependência progressiva. Essas substâncias no cérebro, elas alteram o seu raciocínio, o seu reflexo, a sua decisão. Por isso é que Paulo vai me ensinar: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A maioria das traições, das brigas, das decisões destrutivas acontecem quando o nosso cérebro ele é alterado por alguma substância. E aqui, assim como ele fala do vinho, eu falo de qualquer substância, qualquer remédio, qualquer coisa que altere o nosso cérebro. Homem de Deus precisa ter a mente clara, sobriedade, para decidir sobre o seu futuro,
sobre a sua família, e até para decidir entregar o seu coração na mão de Deus. Eu preciso ter equilíbrio. Quantas pessoas que, pela emoção, falam que entregam o seu coração, mas voltam sempre ao mesmo erro. E Deus não quer que você e eu voltemos ao erro. Ele quer que a gente prossiga para uma vida de abundância com Ele, na perspectiva dos céus, de crescimento. Eu e você fomos feitos para crescer. E homens só crescem quando têm um coração maduro, entregue nas mãos de Deus. Entenda que Provérbios 23 não é uma lista de proibição, mas é um mapa de proteção. Deus não está tentando limitar você com os seus não. Se você perceber no livro de Provérbios, há 9 versículos em que ele fala: não faça isso, cuidado. Por quê? Porque Deus sabe desde a eternidade onde está o erro. Eu e você não sabemos. Então, a melhor coisa a fazer é entregar o nosso coração nas mãos de Deus. Deus não está querendo limitar, Ele está tentando preservar você. Quantos aqui já sentiram que falharam por dentro e às vezes carregam culpas silenciosas? Estão lutando sozinhos. Deus não começa dizendo, conserta a tua vida e vem. Deus começa dizendo assim, dá-me teu coração e eu alinho o seu coração, eu torno valente na perspectiva dos céus. Eu quero terminar essa palavra dizendo que o mundo precisa de mim, o mundo precisa de você, o homem precisa de homens emocionalmente saudáveis, espiritualmente firmes, moralmente íntegros e afetivamente presentes. Você já percebeu que um homem que não tem esse coração valente diante de Deus, ele se torna ausente na sua casa? Você pode repetir essa frase, pastor, por favor? O mundo precisa de homens emocionalmente saudáveis, espiritualmente firmes, moralmente íntegros, afetivamente presentes. Eu vou tentar colocar depois aqui no chat. Por isso é que Deus pede o coração. Que um homem que tem o coração nas mãos de Deus, ele é emocionalmente saudável, então ele tem um futuro garantido. Ele é espiritualmente firme, por isso ele pode direcionar a sua vida e da sua família para o melhor lugar. Ele é moralmente íntegro, por isso ele tem credibilidade. E ele é afetivamente presente, e a sua família não sente a sua falta. Eu quero orar nessa manhã para que eu e você sejamos esses homens de coração valente que pegou o seu coração, toda a sua emoção, a inteireza do seu coração, e decidiu integrar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus. Pai, eu levanto as minhas mãos aos céus. A Bíblia diz que eu devo levantar as mãos por todos os homens, na presença dos homens, fazendo oração por todos os homens. Paulo escreve isso ao seu companheiro Tito. Eu levanto as minhas mãos por esses homens que estão nesta sala, nesta manhã, e por todos que têm procurado a tua presença e não estão, por qualquer motivo, nesse lugar. E eu peço, Senhor, que, para além de se mostrarem ativos, para além de terem atitudes, por trás das suas atitudes, por trás das suas escolhas, por trás das suas decisões, exista um homem de coração puro, de coração inquebrantável diante de Deus, que escolheram entregar por inteiro os seus desejos nas mãos do Senhor. Que não cedam a nenhuma voz, como Adão cedeu lá no início, a um desejo de ser como Deus. Que nenhum de nós tenha o desejo de estar no lugar de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa empresa. Que a gente saiba reconhecer que Deus tem a preeminência, a prioridade, o primeiro lugar na nossa vida. E que se entregarmos o nosso coração a Deus, nós seremos emocionalmente saudáveis, espiritualmente firmes, moralmente íntegros e afetivamente presentes. Faça-nos assim nesta manhã. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém, amém
E amém. Rômulo, com você a palavra. Amém, Obrigado pelo pastorzão. privilégio de Amém. participar Amém, amém. neste momento com vocês. Dá um amém aí para essa Amém. palavra Amém. poderosíssima. Amém. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém, pastorzão. Amém. Obrigado, Amém. obrigado mesmo. Glória a Amém. Deus. Palavra abençoada e Glória reveladora. a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Glória a pastor, Deus. por o senhor Glória ter a Deus. entregue Amém. tudo. Obrigado. O senhor não segurou nada, entregou tudo que o papai mandou. E assim, foram muitas chaves, né? Assim, foram quase 3 páginas aqui anotando as coisas. Tinha hora que não dava nem tempo a anotar, né? E até o jargão que nós usamos aqui foi uma verdadeira metralhadora santa de tantas chaves que o senhor entregou para a É gente. a palavra, é a palavra. Mas algumas coisas, pastor, eu não quero acrescentar nada, mas vou colocar em destaque aqui. Uma coisa que o senhor falou muito forte: tudo começa no coração. Nenhum adultério começa na alma. Nenhum adultério começa na alma. E a palavra fala, né, sobre a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O adultério emocional, né, aquele adultério que começa na mente. Começa na mente. E o que também me chamou muita atenção foi o pai pedindo ao filho o coração. Filho, dai-me o teu coração. O pai pede ao filho, dai-me o teu coração. Que esse coração seja meu. O homem, no mundo corporativo, entre homens, muitas vezes, ele é medido pela sua performance. Mas Deus nos mede pelo nosso coração. Uau! Isso aqui, fantástico. E esse coração é medido proporcional à submissão que nós temos a Deus. O quão submisso e entregue nós somos a Deus. E a nossa medida está aí. A nossa porção está aí. As motivações certas estão em Deus. Estão em Deus. Um coração valente recebe a disciplina de Deus. Homens precisam de correção. Homens que não são corrigidos permanecem imaturos. Disciplina não é rejeição, é investimento. Pessoal, esse texto aqui diz que um coração valente recebe disciplina de Deus. Homens precisam de correção. Homens que não são corrigidos permanecem imaturos. Disciplina não é rejeição, é investimento. E aí uma pergunta acerca disso. Quando nós somos corrigidos, como reage o nosso coração? Nós estamos abertos à correção ou ficamos milindrados? Já levamos para o nosso coração, ao ponto do nosso coração se fechar e nós não sermos corrigidos naquilo que nós precisamos ser. Deus não vai descer da terra hoje e vai ficar na tua frente e te corrigir. Ele vai usar quem para te corrigir? São os da tua casa, são os do teu convívio, são os teus líderes que vão te corrigir. Nós temos que ter zelo para as correções quando recebemos. Zelo e nos colocar prostrados diante daquele que nos corrige. Principalmente se for alinhado à palavra de Deus. Se essa correção vier do Pai. Isso nós temos que ter a plena convicção disso. A plena convicção disso. E outra frase aqui que eu vi muito interessante é o vício e o hedonismo. O pastor não falou essa palavra, mas eu lembrei rapidamente. O hedonismo são buscas de homens para neutralizar as dores da comparação. Ele falou algo muito forte, e eu acho que há umas 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu comentei isso com a minha esposa. Eu disse, Mo, a minha ansiedade em alguns dias, quando eu sinto ansiedade, ela é proporcional ao meu consumo de mídias sociais. É impressionante. Se eu consumo muitas mídias sociais, principalmente o Instagram, tá, pessoal? Eu fico vendo a vida perfeita dos outros. Quando chego no final do dia e eu não consigo atingir aquela performance que não é uma performance real, é uma performance maquiada, gera em mim ansiedade. Gera em mim ansiedade.
gera em mim essa ansiedade. Então, é até uma dose, né? Eu coloquei agora um alarme no meu celular para permanecer 15 minutos no Instagram. E quando dá 15 minutos, ele alarma, bloqueia ali. E se eu quiser, eu vou ter que fazer 2 ações para desbloquear. Foi algo que eu vi que é necessário para a minha vida, para me afastar da aparência do mal, para me afastar daquele local. O hedonismo, pessoal, nada mais é do que a busca desenfreada pelo prazer. A busca acima do prazer. A frase que o pastor falou foi: o mundo precisa de homens emocionalmente saudáveis, espiritualmente firmes, moralmente íntegros e afetivamente presentes. Eu acho que a pregação do pastor Wilton se resumiria a essa frase, que o mundo precisa de homens emocionalmente saudáveis, espiritualmente firmes, moralmente íntegros e afetivamente presentes. Eu acho que fala tudo, né? Quantos homens aqui estão, incluindo a minha pessoa, já usou o jargão de que psicólogo é coisa para doido? Pai, não sou doido, não. Psicólogo é coisa para maluco. Eu sou normal. E aí eu escutei uma frase de um amigo meu, de paixão, que é especialista em suicídio, que ele disse assim: doido é quem não procura o psicólogo. Doido é que precisa de um alinhamento nas suas emoções e não procura um psicólogo. Então, todos nós, quem aqui não já passou por um luto? Quem aqui não já passou por uma mudança? Quem aqui não já passou por uma quebra? Quem aqui não já passou por um processo que gerou dor? E nesses processos, existe uma cientista chamada, acho que é Kuben Klein, que ela fala sobre a curva da mudança. Alinhado a isso, ela fala as fases do luto. Toda mudança gera em nós uma necessidade de ajustar. Tem mudança que gera em nós uma negação de não querer acreditar que era possível, gera um sentimento de depressão. E quem é que pode nos dar a mão para auxiliar nisso? Um profissional que saiba cuidar das nossas emoções. Espiritualmente firmes, esse homem 365 aqui, todos os dias a gente recebendo da palavra, nos deixa espiritualmente firmes, nos deixa mais alinhado com os propósitos de Deus com a nossa vida. Moralmente íntegro. Quais são as mesas que nós estamos sentando? Quais são as reuniões que nós estamos fazendo? Inclusive, o pastor falou, você pode até sentar com governadores, mas quais são as intenções do seu coração? Quais são as intenções do seu coração? E, para finalizar, ele fala sobre afetivamente presentes. Afetivamente presentes. Ou seja, estar. Estar. Estar não é você estar junto em algum ambiente, mas concentrado no celular. É estar, é olhar no olho. É que as pessoas que nós amamos, as nossas esposas, nossos filhos, ou outras pessoas, amigos, quando nós estivermos sentados com eles, que nós possamos estar presentes, olhando olho no olho. Olhando olho no olho. Que nós possamos ser esse homem emocionalmente saudável, esse homem espiritualmente firme, esse homem moralmente íntegro e esse homem afetivamente presente. Pastor, muito obrigado, pastor, pela palavra do Senhor. Uma palavra abençoada. Já são 6h40, na realidade, já começou a hora da resenha. E aqui nós abrimos a oportunidade para as pessoas que querem falar, querem compartilhar ou que querem tirar dúvidas, aproveitar a presença do pastor aqui para poder tirar essas dúvidas e compartilhar. Fala, Luan. Luan? Tá com a mão levantada aí. Abre tua câmera aí, homem, para a gente te ver. Quero ver tua cara. Olhar olho no olho. Eu não estou ouvindo o Luan. Alguém está ouvindo ele? Para poder estar desligado. Vai pra onde com isso? Essa Vai câmera pra aí onde? tem microfone. Ei! Oi? Fala aí, Luan. Ele botou aí que foi sem querer. Ah, tá. Pessoal, alguém quer compartilhar? Alguém quer fazer algum comentário dessa palavra poderosa? Se você está assistindo no seu coração e quer compartilhar,
ou fazer algum comentário. Rômulo, Fiquem à vontade. é, Lindão. bom dia a todos. Só para reforçar aí o pastor, obrigado pela palavra, pastor, Deus lhe usar. E foi uma resposta para mim hoje bem cedo. Glória a Então, Deus. quando ele começou a falar, Jesus e o Espírito Santo falou aqui no meu coração muito forte. Deus continue abençoando, viu, pastor Hilton? Muito obrigado mesmo por Deus lhe usar Glória a Deus. e essa sabedoria, sua busca. Amém, amém, amém. Tiago Pérez. Bom dia, senhores. Bom Eu dia, estou sem bom dia. Instagram já há uns 3, 4 meses. Vou compartilhar minha experiência. Espero que possa enriquecer os irmãos também. No meu caso, o Instagram é um gatilho enorme para a ansiedade, prejudicava o meu sono e também um gatilho muito forte para a pornografia. Um conselho que eu dou para os irmãos: se você é casado e o seu negócio não depende do Instagram, que é o meu caso, sou prestador de serviço, reflita qual o benefício que o Instagram tem na sua vida. Geralmente é para entretenimento besta, não vai enriquecer. Eu achei que eu ficaria alheio do mundo, mas as notícias chegam de qualquer forma. Eu fico sabendo de tudo de qualquer jeito. E é um gatilho enorme para a pornografia e para a cobiça. E a palavra de Deus diz, e o pastor Wilton reforçou, que não é somente o ato carnal físico, começa na mente. Então, fica o meu testemunho e uma reflexão para os senhores também, sem contar na questão do sono. Essa questão de usar Instagram até tarde, antes de dormir, na cama, isso é comprovado que prejudica o teu sono. E ao prejudicar o teu sono, várias áreas da tua vida vão ser prejudicadas também. Vai gerar estresse, cortisol, vai prejudicar a sua disposição, a sua energia. Então reflita se o Instagram está te aproximando de Deus ou te afastando de Deus, se está te aproximando da tua esposa ou te afastando da tua esposa. Será que naquele momento que era para você estar junto com a tua esposa, fazendo alguma coisa com ela, está cada um no Instagram, vendo uma bobeira diferente? Enfim, só um testemunho pessoal que espero que possa enriquecer os irmãos. Um abraço. Amém, Tiago. Obrigado. Obrigado pelo seu compartilhar. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, Fala, Daniel. No ano Tá sem passado, áudio, a Daniel. no ano passado, a minha esposa, no finalzinho ali do ano, mais ou menos ali no dia 10 a dia 15 de dezembro, me fez um desafio. Ela disse assim: amor, por que você não apaga suas redes sociais? Eu olhei para ela assim e falei: quer saber? Vou fazer. Apaguei, fechei, na realidade não apaguei, fechei as redes sociais e passei a ter uma vida totalmente diferente. E foi chegando ali o final do ano, faltava ali uns 2, 3 dias, e aí eu correndo, né, ali na beira-mar, treinando, e o Espírito Santo falou muito forte para mim. Ele falou uma palavra assim: low profile. Ou seja, você vai ficar aquém, apagado das redes sociais, mas você vai começar a viver para mim. E aí eu cheguei em casa, falei, aí a minha esposa estava sentada no sofá, e eu olhei para ela assim: amor, o Espírito Santo falou para mim que era para eu ser low profile. Aí eu fui, e ela: o que é essa palavra, amor? Eu ouvi 3 vezes hoje essa palavra e eu queria entender. Que é exatamente ficar reservado, sem ninguém saber da sua vida. Só quem sabe é Deus. Então, muitas vezes a rede social ela serve não só para a gente ver o que as pessoas estão fazendo, como para buscar validação. No meu caso, não era para gatilho de pornografia, essas coisas, porque, graças a Deus, isso daí, o Espírito Santo, eu venci de uma vez por todas, e eu continuo vencendo dia após dia. Mas era ao contrário, era para validação. Eu postava aquilo ali e ficava olhando a quantidade de curtidas, a quantidade de comentários, quem comentava, até no status do WhatsApp. Até no status do WhatsApp eu postava exatamente para isso, para ver quem é que olhava, quem é que estava ali prestando atenção no que eu estava fazendo. Ou seja, o meu coração estava totalmente tomado pela vaidade.
totalmente tomado pelo egoísmo, totalmente tomado pela validação dos homens. E o Espírito Santo começou a trabalhar isso em mim. E um dia, até aqui mesmo no Homens 365, eu falei ali uma situação que estava acontecendo e tal, e aí o Juvencio falou uma situação, o pastor ficou em silêncio, e ali o Espírito Santo me trouxe realmente uma chave para a minha vida. Ele disse assim: por que você ainda continua buscando a validação de homens, se a única validação que você precisa é a minha? Porque quando a gente constrói no silêncio, são os resultados que reverberam. E os resultados que sabem da onde você saiu, para onde você está, só podia ter sido Deus que te levou. Então, o que eu deixo é exatamente isso. Tem um lado, que é o lado de você ter os gatilhos, mas tem o outro lado também, que é o lado de você buscar a validação ali naquela rede social. E é tão interessante que eu trabalho com consórcio, poucas pessoas sabem, né? Aí eu falei com uma pessoa que é meu gestor lá, né? E eu falei: olha, eu vou ficar sem rede social. Ele: como assim, né? Não pode, você tem que postar. Eu falei: meu irmão, eu recebi um comando de Deus. E se Deus quer que eu fique assim, é porque ele tem um propósito nisso. E, cara, desde então, as coisas todas têm melhorado. Primeiro, não ter me comparado com ninguém. Isso daí já é gigante. Segundo, não tenho ficado preocupado com a validação de ninguém. E eu comecei a como realmente tomei conta de novo do meu coração, né? E entreguei ele totalmente para Deus. Que Deus abençoe realmente a cada um e que possa ter sido louvável aí, que possa ser usado para cada um. Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor Hilton? Essa semana eu vou lá, viu? A gente vai marcar essa primeira consulta, viu? Glória a Deus, Em glória a nome de Deus. Jesus. Deixa eu te falar. Obrigado, Daniel. Obrigado, Tiago. E até o Rômulo também falou isso. Isso é um tema, assim, atualíssimo, atualíssimo. As pessoas não estão se dando conta de que elas estão ficando doentes por conta exatamente da rede social, que é uma ferramenta, como vocês disseram muito bem, quando é para ser usada como uma ferramenta de trabalho, de conhecimento. Tem muita coisa boa dentro da internet. Quando era para ser usada para coisas boas, ela tem um produto final muito bom. Só que o que acontece? O mundo jaz no maligno, e quem dirige essas redes sociais não tem nada de Deus. Esse é o grande problema. E eu vejo isso como uma voz. Assim, o diabo ele é sujo e ele é o mesmo desde o princípio. Jesus fala exatamente isso, que ele peca desde o princípio. Lá no Éden, o que ele fez? Olha a sagacidade do inimigo no Éden e a sagacidade de hoje. Quando ele coloca o fruto diante de Eva, a Bíblia diz assim: e ela olhou, o fruto era desejável aos olhos, e boa para comer. Ele despertou o apetite interior de Eva para desobedecer a palavra de Deus. Quando Jesus vai falar sobre o seu sermão, ele diz assim: os olhos são a candeia, a iluminação do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. E lá no Salmo 101, o salmista diz assim: eu não porei coisas mais diante dos meus olhos. Queridos, isso é um assunto muito sério. Por quê? Como disse o Tiago, isso é uma dopamina, e é o hormônio do prazer. Cada vez que você fica lá no dedinho, tchum, 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 você vai querendo mais, e você vai querendo mais. E o algoritmo que é colocado por trás de uma rede social, qualquer coisa na internet, vai fazendo com tudo aquilo que você acessa. Você vai ter mais e mais conteúdo, e você não vai se fartar disso. Nunca. Isso, na verdade, é um sistema de compensação, que é aquilo que eu não consigo gerar prazer no meu coração, e meu coração gera prazer quando eu estou na presença de Deus, eu vou querer completar. E a rede social tem levado muita gente a se afundar
naquilo que está fazendo. Por isso, cuidado. Por isso, essa palavra de Provérbios 23, escolhida para o dia de hoje, ela é oportuníssima sobre o nosso coração. E como eu disse, ninguém faz isso às claras. Ninguém senta um grupo aqui, a não ser quem já é doente mesmo, para fazer pornografia, não. Na verdade, as pessoas vão para o seu quarto, fecham a porta, vão lá para o seu culto, quando deveriam fechar a porta para orar, fecham a porta para olhar para essas coisas. Portanto, obrigado pelo testemunho de vocês, que só corrobora o quanto a gente precisa estar atento e entregar o nosso coração para Deus. Só completar só o que o senhor falou aí. Em vez de fazermos Mateus 6,6, nós buscamos dopamina da forma errada. Mateus 6,6 entra no quarto, fecha a tua porta, conversa com teu pai que te ouve em secreto e ele te responderá. Uau! A gente está indo para outro secreto. Que link. Uau! Fantástico. Tinha alguém que queria falar, eu acho que era o Rafael. Bom dia, senhores. Rafael e Fabrício. Estão ouvindo? Sim, pode falar, Rafael. Queria compartilhar aqui um versículo, lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir da aparência do mal, né? O apóstolo Paulo nos dava conselho para sempre estar fugindo da aparência do mal. Esse versículo mexe muito comigo, compartilhando com vocês. E quando eu voltei da montanha, eu me encontrei com meu eu lá e Deus perguntou a mim lá se eu tinha tempo de qualidade. Eu troquei meu tempo de qualidade do Instagram com meus filhos. Hoje que vejo a gratidão a Deus por ele ter tocado comigo lá naquela montanha, porque hoje é gratidão. Hoje minha filha, à noite, quando ela vai dormir, ela diz assim: mãe, pai, eu vou tomar banho, jantar e vou orar para dormir. Uau. Né? Então, o exemplo que eu estou dando hoje para minha filha troca no Instagram, eu não tenho de qualidade com ela, um momento com eles no meu quarto, porque o quarto é um lugar íntimo, né? É um local que é sagrado, né? Hoje, ontem mesmo, me ajoelhei, chamei meu filho mais novo, tem 3 anos, vai fazer 3 anos, o João Rafael, e ele falou assim: papai, eu orando, né, no joelho, papai, Jesus está triste. Por quê? Porque eu não orei. Aí ele queria orar de novo. Aí eu peguei minha mulher terminar de orar, fui ajoelhar com ele e ele começou a orar. Aí, Jesus. Aí comecei a ajudar ele. Então, eu vejo como é grandioso a gente trocar aquilo que não soma para a nossa vida, né? E quero deixar aqui que, não só como exemplo, mas que essa passagem seja grandioso para a vida de outros. Porque aquilo que nos serve para que a gente ter nas nossas vidas, né? Às vezes a gente tem, por causa de fazer encontrar um familiar, mas se não tem outros meios, né? Tem outros meios, mas é grandioso quando você trocar esses tipos de redes sociais eu te por ter de pedi qualidade com sol, alguém que você desodorante. está muito tempo. Deixou lá em cima da pia, amor. Obrigado. Na pia do banheiro, do jeito que A eu Bonita te tá entreguei, feliz, que eu viu, não Ron? te entreguei. Pra tu pegar. A Bonita tá feliz. Tem alguém que está querendo voltar para o final da fila aí, que está participando da reunião. O Paulo Júlio estava numa resenha lá com a esposa, você viu aí? Não volta para o final da fila, não, Paulo Júlio. Misericórdia. Senhores, obrigado de coração. Tinha outra pessoa com a mão levantada, mas eu acho que baixou a mão. Fabrício. Era o Fabrício. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Cara, como o Instagram é o nosso maior roubador de tempo, eu estou participando aí do grupo de uma leitura de um livro. Quem pensa enriquece, tá o Daniel, tá o Fernando, tá o Tiago.
cara, e eu só consigo pegar nesse livro no momento ali, faltando alguns minutos para entrar na reunião. E eu fico postergando, eu perco meu tempo com o Instagram, mas não agrego valor lendo na leitura do meu livro. E eu já tenho identificado que o Instagram, quando eu consumo bastante, ele me desperta o gatilho da ansiedade, a compulsão alimentar, o consumo, compras abusivas, desperta aquele desejo de compra. Então, eu já tenho identificado esse gatilho e eu consigo viver 72 horas sem ele quando estou servindo. E quando eu volto para cá, essas 72 horas, ele me consome 144 horas a mais. Então, eu vou ter que dar uma maneirada nele, me afastar dele, que eu vejo que ele me prejudica bastante. Ele rouba muito meu tempo de qualidade de vida com meu filho, com a minha esposa. E principalmente nesse período agora de ano muito exaustivo, né? Vai ser um ano muito, muito pesado, questão de envolve muitas coisas, política, e eu gosto de consumir também esse tipo de informações. Aí eu vou procurar me afastar mais dessa ferramenta, que é uma ferramenta que pode ser boa, mas está me prejudicando bastante. Amém, Fabrício, pelo seu testemunho. Amém. Nel, tu tinha levantado a mão, Nel. Vai falar para a gente encerrar? Parabéns, viu, Nel, por você estar fazendo o café da manhã da sua esposa, viu? Tô sim, lindão, aqui, ó. Bota ela aí para mandar um abraço para ela. Cadê Aqui, ó. ela? Tudo bem, Bento? Eu vou para aula e ele tá aqui, ó, preparando meu café. Coisa linda. Beijo grande. Muito bem. É um rapazinho. Pois é. Lindão. Aí, ó, aqui, ó. Só para dizer que não é mentira. Lindão, bem rapidinho, tá? Que eu sei que a gente já tá no 7 horas já. Só para colocar também o WhatsApp nessa lista aí do Instagram, né? Porque a gente usa muito o WhatsApp para trabalho, mas também a gente usa muito para grupos que não trazem nada para a gente, grupos que são vazios, né? E aí a gente acaba retirando o nosso tempo precioso e ele acaba levando a gente para poder estar, ou seja, despendendo nosso tempo com coisas que não nos agregam, que não nos trazem nada. Então é só para deixar verdade. o WhatsApp aí também na lista aí da gente, tá? Valeu, lindão. Bom final de semana. Que Deus abençoe imensamente a todos. Deus cubra de bênçãos lares, suas famílias, seus negócios, tá? E amanhã, 6 horas, estaremos aqui novamente na companhia desse povo maravilhoso, desses homens maravilhosos. Amém, Valeu, amém. em nome Deus de Jesus, abençoe, amém. povo lindo. Aproveite o sábado em família para descansar, para conversar, para fazer coisas boas. Deus abençoe. Beijo. Beijo, gente.